Fala pessoal, começamos mais um Papo na Boa Vista. E hoje a entrevistada... já tô vendo que eu vou rir a semana toda. Mãe de Liz, filha de Ivanildo e Eulina. Isso. Jornalista e apresentadora. Começou sua carreira como repórter esportiva na Rádio Universitária M. E logo depois... ela não para. E logo depois ingressou na televisão com o mesmo segmento. De lá pra cá não parou mais. 20 algumas coisas. Hoje apresentadora da TV Nova, comanda o programa Que Bom Te Ver. E agora eu começo falando Que Bom Te Ver, Valesca Andrade. Bate palma aí. Bora! E aí? Tô aqui. Que saudade que eu tava. Mentira, minha gente, me tirou uns. Ai, mente, senhor. E aí, tá tudo certo? Tá. Tudo se organizando, tudo né? Se organizando. Tentando se organizar. Mas tá tudo certo. Eu não posso falar de onde tu veio, não, né? Da terapia. Não tem frescura, tá não, graças a Deus. Quem é Valesca Andrade? Fala para as pessoas que só vê aquela Valesca. Tem muita diferença, não, viu? Tem não, né? Não, das coisas que eu falo e das coisas que eu penso, assim, não tem muita diferença. Não. Lógico que tem meus dias que eu tô mais, outros dias que eu tô menos, outros dias que eu tô menos. Tem dia que eu quero mandar todo mundo se lascar mesmo. Pode falar isso? Claro. Pode, né? Deve. Mas assim, a casa é sua. É outro programa, né? Tem dias e dias. Depois que eu fui mãe, eu falo que da minha filha vem minha maior força e minha maior fraqueza, né? Porque todas as minhas fragilidades estão ali. Ela não pode espirrar errado. Eu sou mãe surtada, doida. Você não tem noção, não. Mãe surtada, espirrou. Por que tá espirrando? O que aconteceu, pelo amor de Deus, minha filha? Né? Mas dela... depois que você gera uma vida, você se sente muito assim. Muito útil, né? Vamos dizer assim. Muito mais do que útil. Muito mais do que útil. Sabe? Você fica mais forte para certas coisas. Você pondera mais também. E o que você dava valor a muita coisa, você não dá mais. Sabe? Quando você olha assim e faz... vai pastar. Procurar. É isso. É mais ou menos isso. Eu acho que eu estou me tornando... esta pessoa. Não, eu tive um processo depois da maternidade que eu não me reconhecia muito mais. Por N situações. Por ser mãe, não saber lidar com aquela situação toda. Por olhar no espelho e não se reconhecer, porque eu engordei 20 quilos, né, na maternidade. E para eu poder perder esses 20 quilos, eu ainda tô penando até hoje. Então, tipo, você olha... Você não se reconhece, veio logo depois veio pandemia, em casa, aquelas coisas todas, um medo, uma agonia. Não foi um período muito fácil para mim, não. Foi um período bem complicado. Eu acho que eu só não surtei por um fio de cabelo de barata. Mas foi bom passar por esse processo, sabe? Por um lado, depois que você vê tudo isso, foi bom passar por este processo todo. Esse crescimento, né? A gente acha que já foi no limite e de repente vem Liz e mostra que ainda vai começar o limite. Liz, para mim, é um aprendizado fora do comum. Até porque depois que Liz nasceu, foi que eu descobri que Liz tinha síndrome de Down, né? Então, para mim, foi um... Tem noção, né? A pessoa é mãe... E de repente faz, meu Deus do céu, sou mãe, já era uma loucura, né? E vem com a notícia toda, assim, na hora, de uma médica muito... achando que estava contando, eu vou ali comprar pão, já volto. Então, para mim, foi um baque muito grande. E eu ficava me questionando muito tempo, mas por quê, velho? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por quê? E aí, depois que eu comecei a tentar entender, quando eu explanei isso para o mundo... Eu tirei um peso das minhas costas fora do comum. Fora do comum. E hoje minha filha, putz, eu olho pra ela e falo assim, não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Eu tenho um filho autista também, né? Então a gente entende mais ou menos. Mas tá, a gente vai falar mais um pouco de Liz. Tá. Já. A gente já tava ficando a conversa. Já, né? Tá bom, mas tá tudo uma conversa certo. boa. Mas como foi a tua carreira? As pessoas, quando eu quis dizer, as pessoas veem Valesca daquele jeito... super alegre, super isso, super aquilo, mas não sabe como é que foi o processo. O processo que eu digo é 22 anos? 23 anos já 23 de carreira. Anos. O processo de como começou, a menina de Boa Viagem. Começou. Aí começava a Patricinha de Zona Sul. A aquela menina de Boa Viagem, nem cara tem
Bora. Não. Jornalista. Não, eu nunca quis fazer jornalismo. A minha ideia sempre era fazer publicidade. Só que eu não entrei para a faculdade de publicidade. Quando lá tinha as histórias do remanejamento, que hoje não existe mais, em 1900 e bola, a minha segunda opção era jornalismo. Então, assim, entrei no jornalismo na Católica. E até então comecei a fazer, tinha a ideia de fazer alguma coisa de apresentação, mas depois que eu peguei o gosto, minha história era querer ser VJ. Eu faço, cara, eu preciso ser VJ da MTV, velho, porque eu adoro aquilo ali. Depois eu até trabalhei com o André Vasco, fiz uma transmissão de carnaval, que o André foi VJ, trabalhou na MTV. Eu, cara, como era aquilo? Me conta, não sei o quê. Mas eu queria ser VJ da MTV, até porque eu tenho aquele jeito, eu sou dessa pessoa meio despojada de ser, sabe? De ser muitas coisas. E eu brigava muito, eu acho engraçado, porque isso tem tanto dentro de mim, eu consigo só expressar isso praticamente agora. E eu briguei muito durante muito tempo em relação a esse processo. Eu já escutei muito, tipo, a informalidade não informa. Programa de entretenimento não é jornalismo. Eu faço, não é não. É porque eu não posso, sabe? Não, você não queira não, porque se eu começar é ladeira abaixo, querida. Eu não tenho papo na língua, não. Eu sou desbocada mesmo. Então, como é que entretenimento não é jornalismo, pô? Como é que eu sou uma pessoa que tem a minha maneira de comunicar e não comunico? Como assim? Então, eu brigo com isso ainda hoje, sabe? Pra poder dizer, cara, como é que eu não te comunico? Como é que eu não te informo? As pessoas estão engessadas, né? Na verdade, as pessoas estão engessadas no jornalismo. As pessoas que trabalham em TV, uma coisa mais padrão, e quando vem alguém do jornalismo não, fazendo algo diferente, parece que é uma ofensa, não é isso? E aí vem Valesca, aí vem tudo, né? Uma mulher, estilo VJ, falando, às vezes, despojada, e aí tu sente isso, né? Mas o jornalismo vem mudando muito, né? Na época era muito mais um jornalismo padrão de ser, em todos os sentidos. E aí você fala de jornal, né? De como os repórteres se apresentavam, de como os apresentadores se portam em frente às câmeras. Hoje em dia, essa imagem toda está sendo desconstruída e é engraçado, porque quanto mais você falar com a sua linguagem, né? Você vai estar mais próximo do telespectador. Veja como mudam as coisas. Veja como é uma história, né? Que o mundo gira, né? A gente estava conversando um tempo atrás, aí Paulo, falando, quando eu faço uma postagem, quando eu falo pra alguém, eu pego minha mãe, que ela tem 73 anos, eu digo, será que ela vai entender isso aqui? Pra quem eu tô falando? Pra quem eu tô falando. Entendeu? Então, assim, depende, obviamente, que se eu estiver falando pra pessoas da área, eu vou buscar mais, mas assim, pra qual é o meu público? Então, é essa pessoa que eu quero ver, é essa Valesca, é esse entretenimento, é esse tipo de... Então, é isso que eu me identifico, entendeu? Então, esse jeito... O que eu tô dizendo, as pessoas não sabem o processo que houve. Aí entrou na faculdade, comecei a estagiar muito cedo. Meu terceiro período eu já comecei a estagiar. E como eu agradeço isso, viu? Comecei a estagiar no meu terceiro período, comecei fazendo rádio com o José Bezerra, que infelizmente não está mais com a gente hoje, mas José Bezerra, eu comecei fazendo futebol. Tem noção do que é a mulher fazendo futebol? Hoje, tudo tranquilo. Mas naquela época... Tranquilo, ainda tem mas naquela época muitas barreiras foram quebradas. Hoje em dia você tem sala de imprensa para poder entrevistar os jogadores. Naquela época a gente entrava no vestiário para poder pegar o povo e fazer entrevista. E nós éramos as últimas. Porque entravam todos os... sempre. Entravam todos os homens e a gente ficava com um gravadorzinho esperando que eles lá tomassem banho, que se arrumassem todo para poder conversar com a gente do lado de fora. Teve uma vez que eu me arretei, entrei e fui. Então, assim, foi toda uma quebra de barreiras. Nessa época eu trabalhava comigo Michele Loreto, que tá na Globo hoje, Kelly Santana, que trabalha na Rádio Transamérica, Salvino Gomes, que faz os programas esportivos ainda hoje também, e José Bezerra. Então, eu tive sorte na minha vida, não sei nem se é sorte, né, Deus? Mas, enfim, eu tive, assim, a oportunidade de trabalhar com pessoas que me ensinaram muito. Eu trabalhei com José Bezerra, eu trabalhei com J. Ferreira, né? Trabalhei com Léo Medrado, eu trabalhei com Roberto Nascimento, eu trabalhei com tanta gente, velho. Ferreira, que escola, né? Trabalhar. Meu sonho é que ele viesse aqui. J é fora da curva. J é algo assim que você... Nem sei te dizer, viu? É algo assim que ele faz. Uma vez ele chegou pra mim, a gente foi trabalhar em campanha política lá em Jaboatão. E o QG da história era na casa de Jota. Então, assim, conheço família, conheço esposa, ele me chama de meu remédio. Meu remédio! Porque disse que toda vez que chegava na farmácia, eu era o último pacote de remédio levaram, ninguém acha mais. E a gente brinca muito com isso. E aí,
Ele virou pra mim uma vez e fez: Valesca, quem faz câmera aberta é tipo, pegou o microfone e ligou, vai. Quem sabe contar uma história sem ter um roteiro, sabe fazer qualquer coisa. Então assim, você precisa saber o que é que você tá falando. Então esse roteiro quem vai construir é você. Tem começo, meio e fim. Então você precisa ter um fio para poder você se guiar. Mas tipo, segurou o microfone, abriu a câmera, foi, não tem mais o que fazer. E é verdade. É uma das tarefas mais difíceis. Tanto que foi que um ao vivo hoje pra mim eu faço... vou fazer, velho. A última... fazia tempo que eu não sentia um friozinho bom na barriga. Nesse carnaval, esse agora que eu fiz meu irmão, velho. Tirou sapato. Fiz de tudo. Fez de tudo. E é massa isso, né? Porque é mais uma história daquela que a gente vê e se identifica, dizendo assim, ela é igual. Ela é uma da gente, sabe? Eu fiz de tudo. Eu fui para um backstage. Geralmente, quando eu fazia, já emendando outra coisa, eu não paro não, vice. Toda vez que a gente faz transmissão do carnaval, eu tô há 13 anos na TV Nova. Lá foi onde praticamente eu manjei o ao vivo. Porque lá, tipo, a gente tem a primeira emissora a entrar e a última a sair. Pelo menos era antes, bem no início. Então eu ficava horas e horas. Já fiz coisas no ar que nem eu acredito, velho. Já arranjei namorada para um apresentador amigo meu. Já fiz ele beijar na boca ao vivo, ele todo vermelho, né? Já botei todo mundo para dançar em carnaval. Já arranjei casamento. Já fiz de tudo na transmissão ao vivo. Porque daqui a pouco chega uma hora que você não tem mais o que fazer, mas você tem que inventar. Quando a gente começou a entrar no Recife Antigo e depois que a gente foi para um puleiro, que é um lugar onde a gente fica ali de frente para o palco, ele ficava já apresentando ali e ficava outra pessoa no backstage, que era um repórter, onde a gente fazia a apresentação e passava para ele fazer lá. Eu sempre gostei demais de backstage. Por quê? Porque eu gosto daquela história de estar lá perto dos artistas, conversando, mostrando algo de diferente, porque eu me ponho como telespectadora. Quando eu assistia, que eu via backstage, que eu assistia as outras pessoas fazendo, o que eu queria saber era de curiosidade. Poxa, conseguiu, tá ali, que massa, e saber coisa. Então eu me ponho como telespectadora. Já teve algum artista que tu tremeu na base na hora de perguntar e não saiu nada? Já tive decepções. Já tive decepções que eu fiz, nunca mais. Não quero saber quem é, não quer? Eu vou saber quem é. Eu era muito fã. Saber quem é. Eu era muito fã de Tony Garrido, pô, Cidade Negra. Todos os shows de Cidade Negra aqui. Eu era mais surtada com ele do que com o Thiago York, porque Thiago é minha paixão eterna. Mas assim, eu era surtada por Tony Garrido. Todos os shows possíveis eu ia atrás de Tony Garrido. Aí chegou um belo dia que eu tava em casa. Ligaram pra mim na estação TV. Valesca, vamos fazer um show de Saulo e Cidade Negra lá em Porto de Galinhas. Fazer show de Cidade Negra? Tu vai entrevistar o pessoal. Eu faço, que pessoal? Não, Cidade Negra. Puta que meu irmão. Surtei. Enlouqueci. Sério. Meu irmão, fui-me embora pra Porto de Galinha com a equipe. Quando eu cheguei lá, eu faço, meu Deus, eu vou entrevistar Tony Garrido, eu não acredito. Peraí, mãe. Eu vou entrevistar Tony Garrido. Putz. Quando eu entrei, que eu vi a banda, e eles lá na deles, né, aquelas histórias todas, aí ele virou pra mim e fez: você conhece a banda toda? Aí eu conheço. Aí ele: porque eu não falo sozinho não, se você quiser você tem que entrevistar todo mundo. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu fiz uma pergunta e fui embora. Jura tu? Acho que eles ficaram sem entender, mas porque a decepção pra mim foi tão grande. Eu tava ali como repórter, mas eu tava ali como fã, né? Não sabe ele que ele perdeu uma fã, né? Talvez ele quisesse, né, agradar geral, a banda inteira, tipo, mostrar a todo mundo e não sabia que ela ia uma fã, né? Realmente. Pra mim não funcionou. Então, depois desse dia, nunca mais. Acabou o amor. Acabou. Então, perdeu a graça. Porque você se decepciona, né, velho? Pode ser que hoje, quando eu encontrar com ele, eu faço: cara, tu tinha uma fã, mas agora não sei se tu tem mais, não. Talvez no The Voice, né? Vocês se encontram. Quem sabe que eu vou lá pra poder cantar também, que nunca se sabe. Mas assim, tem... E aí tu começou como esporte e depois, como foi que começou o programa de entretenimento mesmo? Fui fazer teste na TV, na TV Jornal. Qual era o nome da Jackson? Qual o nome do programa que ela fazia? Era Muito Mais, né? Não, Muito Mais eu entrei... Não, foi quando eu comecei entretenimento. Tudo de bom lá na estação, com o Arthur. Mas isso aí foi bem depois. Mas você passou na Jornal antes? Passei na Jornal antes. Eu produzi, né? Na verdade, eu cheguei na TV Jornal para poder fazer um teste para o jornalismo normal. Jornalismo factual.
Eu nunca curti muito, mas eu faço, cara, eu preciso... As minhas coisas sempre foram assim. Eu tenho uma meta, mas eu nunca chego primeiro naquilo ali. Eu vou comendo pelas beiradas, comendo, sabe? Ralando para poder chegar ali. Sempre foi assim. E aí tinha uma vaga para poder fazer, para ser repórter da TV Jornal. Aí, tipo, fiz o teste... Não passei no teste. Fui remanejada para a Rádio Jornal. Cheguei lá, comecei a trabalhar à noite na Rádio Jornal e fazendo edição do redator de plantão, né? Que também tinha outra galera massa lá trabalhando comigo. Mas foi uma época muito, muito perrengue. Eu não me dava bem com a minha chefe na época. Eu trabalhava de noite, de madrugada. Quando eu não editava, quando eu não pegava a fita para poder editar e montar o jornal no outro dia, eu tinha que fazer as reportagens. E eu peguei uma época muito chata, que era greve de combeiro, tinha um padre que tinha se suicidado lá em Goiânia, entre outras coisas que aconteceram que eu não curtia fazer aquilo. Foi a época que eu fiz, cara, eu não curto fazer isto, mas era o que eu tinha para poder fazer lá. Uhum. Depois que eu estava lá, aí surgiu uma vaga para fazer produção num programa de entretenimento, que era Muito Mais. Aí eu fui fazer uma vaga, eu fui disputar essa vaga, e aí eu me lembro como hoje, Luciana Cláudia, que trabalha até hoje lá, que hoje é produtora do Papeiro da Cinderela, tinha eu e uma menina. Aí todo mundo escolheu, depois de um teste que eu fiz, não, vamos ficar com ela. Aí ela virou e fez, vou ficar com essa Barbie, com essa menina aqui anda de salto aqui dentro, com essa menina assim, assim, mas botou a língua naquele canto depois, né? A gente saiu o que foi. Eu vou ficar com essa menina. Eu sei que eu fiquei fazendo produção do Muito Mais, na época que eu trabalhava, que apresentava era Beto Café. E comecei botando os CDs, as músicas para tocar. As bandas entravam e quem botava a música era eu lá em cima. E eu cheguei, quando eu entrei no estúdio, era na época do brega bombando. Aquele brega que das massa, tipo, era brega.com, Mancha de Batom, Remeleixo, era Lolita, era 300 bandas e eu naquele universo que eu não sabia nem que existia. Era um universo paralelo ao meu. Cara, eu comecei a curtir aquilo ali de uma forma. Eu sei que de lá de cima, depois eu comecei a fazer reportagem. E aí, quando eu chegava para poder entregar as matérias, meu diretor na época era Ronaldo Oliveira, né? Ronaldo, até hoje. Chegava, que matéria é essa, Valesca? Tá errado, o que eu tenho que fazer? Ronaldo já chegou a sair comigo várias vezes. Você vai fazer assim, 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 assado. Aí eu fazia. Aí eu, tá vendo? Tá começando a aprender. Eu voltava e ia de novo. Você vai fazer assim, 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 assado. E tinha um cinegrafista, né? Silvino. Silvino virava pra mim, na época de fita. Cada vez que eu chegava, ele tava narrando no carro. E aí, Valesca, eu trouxe a fita, eu faço, trouxe uma. Uma fita tu trouxe, eu faço, aprenda! Na sua vida, aprenda! Aí eu faço o quê? Quem tem um, não tem nada. Acabou de falar isso aqui. Já acabou de falar isso aqui antes de tu chegar. Quem tem uma fita, não tem nada. Se esta porcaria der problema, como é que você vai fazer as coisas? Vai buscar outra. Isso você vai pra sua vida. Nunca mais. Mas aprendeu ou não aprendeu? Na tora, né? Tudo. Olha, depois disso, eu tinha 300 empregos ao mesmo tempo. E ainda hoje isso é incutido dentro de mim. De repente, eu tô com um emprego. Eu faço, cara, não posso. Eu tenho que me mexer. Até porque eu sou muito inquieta nesse sentido. Eu tô fazendo uma coisa, mas se tiver a oportunidade de eu fazer outra e juntar com aquela dali, eu vou fazer. Por quê? Porque lá, de repente, eu vou aprender, vou buscar um gás e quando eu voltar, eu já sou outra pessoa para poder fazer isso aqui. Eu não gosto de rotina. Não sou muito fã. E a gente tem uns amigos em comum, Mônica, tava com Aninha, buchuda, barrigão. Barrigão, né? Yuri. Sim, aí entrou na TV nessa época, ela levando pressão, levando novinha, bomba. Me chamou de quê? Esse filho da mãe. Isso foi faz 10 anos, continua nova, né? Eu tô com 45. Não, eu entrei na televisão, eu tinha meus 20 e poucos anos, não, pô. Não. É sério. Conta essa parte aí, já. Isso é mentira. É sério, não tenho vergonha de dizer 45, velho. 45. 45. Eu assisti ela quando eu era criança. Aí, Jackson, eu vou te mandar pra aquele canto, né, lindo? É isso. Foi quando recebeu a proposta de Pedro Paulo? Não. Pedro Paulo? Não. Pedro Paulo? Nunca. Eu fui da reportagem, quando tinha umas... quando o Beto não podia fazer as coisas, eu sempre entrava
nas brechas que ele dava, né? Até hoje ele fala, criei um monstro. Eu sempre entrava nas brechas que ele tava. Então, tipo, ele não podia apresentar. Aí botaram uma outra pessoa pra poder apresentar e eu fazia, porra, eu sei fazer isso. Aí Ronaldo fez, então da próxima vez quem vai é tu? Pronto, quem começou, comecei, peguei gosto pelas coisas do programa de sábado, que a gente chamava que eram os melhores momentos da semana. Eu gravava cabeças, né, na sexta-feira para o programa ser editado, a gente chamava os melhores momentos. Eu virei VJ, pô. Botava meu pezinho lá e ficava, e aí, não sei o que, eu adorava aquilo ali. De lá, quando o Beto saiu, eu assumi durante uns 6 meses ou muito mais. Foi quando o Daniel Oliveira chegou. E aí eu saí automaticamente, né? De uma maneira muito chata, mas saí. E fui parar na estação. Claudinha, que era... com o Jackson. Uhum. Claudinha, que era segurança na época da TV Jornal. Veja como são as coisas. Virou pra mim e fez, eu conheço o dono da rede estação. Eu falei assim, mas Claudinha, eu vou chegar lá como? Você vai chegar lá, eu vou levar você lá. Me levou lá, levou na sala do seu João Florentino. Ei, seu João. Conversamos. Aí comecei a fazer o quê? Produzir o programa de Beto Café também lá. Quando eu cheguei, Beto... De novo, mano. Mas aqui de novo me perseguindo. Até hoje ele fala essas coisas assim. Aí seu João Florentino fez, não, tem um programa aqui que você pode produzir. Aí entrei na produção de Beto novamente. Aí lá conheci já uma outra galera, Antônio Moreira, que na época era diretor lá da gente também. Amigos que eu tenho até hoje, Rodrigo, que faz produção na TV Clube. Até hoje, Rodrigo Lopes. Rodrigo é um produtor, massa. Kleber, que virou ator também. Tanta gente, Manu, Valentim. Kleber Valentim. Participou do baile municipal também. Muita gente boa, velho. Eu trabalhei com muita gente. Eu percebo uma dança das cadeiras aí, né? Tipo, sai de uma pra outra, às vezes sai de uma de um modo. A gente percebe essas coisas. Mas ela ficou muito tempo lá na estação. Passei um tempo. Inclusive, tá muito tempo. Na verdade, Val, a gente inaugurou o canal 14. Foi! Verdade! Estação verdade. era antes da TV Nova. Pro canal 9. Verdade! Estação era antes da TV Nova, Era. Porque era começava as histórias do... Oh, meu Deus, me lembra? O HF. O HF. Mas a gente, inicialmente, a gente produzia material para ser exibido pela TV Guararapes. Exato. Só que aí chegou uma hora que a TV Guararapes voltou com o estúdio dela e aí vamos vamos, exatamente. A gente inaugurei, exatamente, Jackson, boa lembrança. Era a maior produção de programa local que tinha, era a Rede Estação, pô. Era um programa ao vivo atrás do outro, e eram todos os programas, todos locais, com todos os apresentadores daqui. Zelezinho Nairon, nossa senhora, Zelezinho. Até novela eu fui lá, cara. Foi não. Foi verdade. Foi. A Itaré da Praia. Tá bom, para já. Parou. Saindo da Rede Estação, pelo amor de Deus, fui pra TV Nova. E na TV Nova eu cheguei lá com o Pedro Paulo, assim, cheguei no dia... Assim que abriu a TV Nova? Não, eu já tinha, foi no mesmo período da Rede Estação, e aí eles são muito amigos. Quanto tempo tem a TV Nova? Tem 17 anos. E tu tá lá 13. E quando eu cheguei lá, eu já entrei, tipo, direto pra uma transmissão ao vivo. Eu cheguei lá, eu lembro no São João, Timbaúba. Entrei no carro numas loucuras, de que Pedro Paulo? Numas loucuras, que eu nem sei como é isso, velho. Sem conhecer ninguém. Ela vai começar um programa aqui. Tá, vai apresentar o Nova Onda, mas não tá pronto ainda não o programa. Vai fazer uma transmissão, vamos lá, vamos testar, pra ver se funciona. Vamos testar pra ver se funciona. Deu certo. Mas, cara, eu cheguei lá, eu desci do carro, eu peguei o microfone, oi, boa noite, a gente tá aqui em Timbaúba. Foi assim. Foi assim. E assim é ao vivo, né? E assim é ao vivo. Lógico que mais bem planejado, mais bem produzido, mas ao vivo você tá à mercê de 300 coisas, entendeu? E foi assim. E foi pegando e foi desenrolando. Hoje, quando a gente faz uma transmissão ao vivo, eu tô em casa, pô. Tô em casa. E a gente percebe isso, coincidiu de eu bater no baile municipal na hora que tava na TV. Foi a hora do sapato. Quando eu vi, tava tu e outro repórter que eu não sei. Diego Pérez, que chegou agora. Sim, Diego, que é do esporte, era secretário. Secretário. Tá lá. E aí, tipo... Vai de 3, né? Vai de 3. Essa piada interna aí, não entendo. Então... Era uma banda, uma swingueira. Ele era do Vai de 4. Vai de 3. Só que a banda tinha 4 componentes. Aí eu perguntava, bicho, por que
Era Rodrigo e tal. Rodrigo, ele, eu não lembro mais. Ele era dessa banda, ele era não. da banda. Mas Rodrigo, Diego já fez Mas muita ele era coisa. assessor. Diego cantou também, não? Não? Então tá, esquece isso aí. Enfim, Diego que a gente fez a transmissão agora, a primeira vez que eu trabalhei com ele também, que foi muito legal. Diego é muito legal também. E a gente fez o municipal depois dessa volta, dessa pandemia toda, dessa loucura do carnaval, né? O carnaval esse ano pra mim foi muito diferente, porque eu conversando com o Pedro, eu fiz, como é que tu vai fazer a transmissão esse ano? Não, eu vou botar uns apresentadores dentro do estúdio. Eu faço, dentro do estúdio? Como assim? Foi. Se ele escutar, ele vai dizer. Por quê? Porque a gente bate boca mesmo, mas a gente bate boca por uma coisa boa. Sim, sim. Eu tenho essa liberdade de conversar com o Pedro Paulo, porque não é todo mundo que chega na sala do chefe, né? Concordo, e faz. Paulo. Eu tô precisando conversar aí contigo. Né? Aí eu falo, da última vez que eu entrevistei ele lá no Que Bom Te Ver, ele falou que de todos os casamentos, a única que durou fui eu. Eu faço, eu não tô com paciência mais não, viu, meu filho? Eu tô querendo jogar você no canal. Inclusive, Pedro Paulo tá convidado. Se Valesca fizer essa ponte, a gente Pedro consegue Paulo. trazer. Pedro Paulo chega no canal, agora tá dormindo. Será? Já acabar. Enfim, aí o que acontece? Ele fez, eu vou fazer essa transmissão dessa forma. Eu faço, eu não quero ficar no estúdio. Porque eu acho que é uma volta de um carnaval que todo mundo tá esperando tanto, né? Que tá uma comoção tão grande por causa de tudo que aconteceu. São praticamente 2 anos, 3 anos sem carnaval. Tá todo mundo doido para se ver no meio da rua, para poder... Mas não quero ficar no estúdio. E existe uma tradição, né? Acho que algumas TVs, não vou dizer quais, exibiam os bailes. Hoje quase nenhuma faz isso. Então a TV nova vem trazendo. Tradição, né? Vem trazendo e você tá lá em casa, de repente quer ver quem tá cantando, dá pra ver o povo, mas quer ver. Só a TV nova passa. Isso aí isso é verdade. Então, não sei se ele ia fazer. A gente pensou o o baile foi pensado dessa forma. Nos 5 dias de carnaval, a gente sempre fazia tipo apresentadores no local onde ia ser transmitido no Marco Zero ou em Olinda, os repórteres lá embaixo, a gente passava o dia todo nessa pegada. E aí ele quis botar, tipo, fazer o dia todo com duplas de apresentadores para poder ficar revezando, né? E aí e fazendo uma pessoa estando num ponto lá, o Olinda, interior, o que quer que fosse, para poder fazer esse link. Eu voltei para o backstage, mas toda vez que eu chego no backstage é sempre um problema, é sempre uma confusão. Porque eu tô ali, mas eu tô ali para poder exatamente mostrar o que eu não consigo ver para quem está em casa. Sim. Mas toda vez eu arranjo uma confusão. E qual foi dessa vez? Querido, no São João do Caruaru foi um problema. Ligaram para ele, ela não pode ficar aqui, porque ela não respeita o teu espaço, porque ela, não sei o que, porque ela chama o entrevistador e não larga mais. Porque eu fico... Eu tô no ponto, conversinha velho. Boa, uma conversinha gostosa. O cara vai embora falando. Se o cara tá me dando corda, por que é que eu não vou surfar naquela onda? E a pessoa fazer um papel de repórter, pô. E a pessoa no meu ouvido, segura. No ao vivo, segura. Tá Segura. Vai, Valesca, segura. Aí eu vou ficar escutando do outro lado. Nesse daí não foi diferente. Nesse daqui não foi diferente. Também ligaram pra ele, né? Pra poder falar uma coisa. Isso a gente fez uma reunião antes de começar o carnaval. Valesca vai ficar no backstage. Aí ele olhou pra minha cara. Já sabe, né? Eu falo assim, não deixa lá, não tem nada de confusão comigo, não. Ele, tá bom. E teve do mesmo jeito. Essa conversa de carnaval me deu foi sede. Olha, amei. Ela disse que não vai beber porque tá dirigindo. Mas, pessoal, vinhos, etc e tal. Aqui você vai conseguir qualquer vinho que você quiser. Só entrar em contato com ela. É pra fazer o quê? Mostrar a Jackson. Mostra tudo. Mostra tudo. Se aqui tá pesado é porque parece que tem um presente pra ela. Parece, eu ouvi dizer. Ele não sabe que eu vou roubar tudo, minha gente, que eu sou dessas. Vinhos, etc e tal. E também as taças personalizadas. Tulitaças. Então você entra em contato, a gente vai deixar o Instagram dos dois. E vocês entram em contato, fala que eu já tô aqui. Muito chique. Conversa de carnaval, Valesca. Vindo aquela lembrança de 15 anos atrás. E a gente conversa com 10, 20. Minha gente, então vamos começar o papo aqui agora comigo e Cledson, ok? Vamos lá, vamos inverter essa história aí, pô. E aí é o seguinte, Valesca, mãe. Eu acho que a gente tava numa festa, se brincar, uma feijoada de Léo. Acho que sim. Tu nem era mãe não. ainda.
Era não. Como foi o processo aí? Agora a gente quer saber do processo profissional, a gente soube, e o processo de Valesca mãe, o processo de Valesca, tu começou falando e eu comecei a ver meio que saiu da terapia, começou a falar de Liz, ela começa a ficar molinha. Mas eu disse, vamos dar um... E aí começa esse processo. Valesca mãe, pandemia, trabalho, né? Loucura. Como foi isso? Foi tudo de uma vez só. Foi tudo de uma vez só. Na época eu fazia o shopping no automóvel também. Sim. E no shopping parou, perdi praticamente o emprego, vamos dizer assim. Só tinha a TV Nova, né, para poder dar conta. Mesmo eu estava com licença maternidade, mas eu voltei para fazer o carnaval depois de 3 meses que eu tinha dado luz. Toda inchadinha e fui lá pro Marco Zero fazer 2020, né? Toda inchadinha, foi o último carnaval. Fiz tudo isso. Liz é uma coisa fora do comum, velho. Eu sempre pensava, poxa, quando eu tiver uma filha, um filho, eu quero que ele seja meu parceiro, né? Porque eu tenho dessas coisas. Eu sou aquela pessoa que acorda de manhã e vou escutar logo música. Então já boto música pra escutar. Sempre foi assim, né? Eu boto um incenso em casa, né? Vou fazer minhas coisas. Quando eu morava sozinha, eu botava um incenso. E aí eu ia fazer minha faxina em casa, botava minha música. Hoje em dia, mas a gente escuta música, a gente bota uns incensos, mas tem uma figurinha que acorda de manhã. Mãe, eu faço, eita, meu pai. Galo, né? Até eu me surpreendo quando ela me chama de mãe, porque eu acho que é de uma responsabilidade tão grande. Eu faço, meu Deus do céu, eu vou olhar, tu tem certeza que eu tenho essa capacidade, né? Porque se tu tem certeza, eu tô por aqui, né? Porque as minhas DRs são as... Mas tu tem certeza, né? Porque não é fácil, velho. Mas ela supera todas as minhas expectativas. Todas as minhas expectativas. Eu tava dizendo isso hoje no almoço, conversando eu e o pai, e a gente ia falando, cara, e ela almoçando, né? E a gente almoçando, e ela lá comendo sozinha. A gente conversando sobre as terapias e tudo mais, eu dizendo pra ela, eu faço, filha, presta atenção. Quando tu crescer, tu tem que ser líder de quadrilha, velho. Aí ela olhando pra minha cara, e o pai, tá louca? Eu faço, tô não. Porque assim, eu quero que ela saiba do que é que ela tem, mas que isso não seja limite pra ela. Em canto nenhum. E nem que ela se deixe pra baixo ou se ache menor do que qualquer situação. Porque diferente todo mundo é. Né? E não é porque eu tô falando porque eu sou mãe de uma criança atípica, não. Porque é diferente, todos nós somos. Né? E aí a gente vive num mundo onde, depois dessa loucura toda que a gente teve, que as pessoas falam, as pessoas mudaram. Será que mudaram? Mudaram se elas realmente quiserem mudar. Então, pra mim, eu tive algo muito transformador. Eu me transformei como pessoa. A minha terapia que eu faço desde 2014, ela me ajuda a entender as minhas loucuras e lidar com as dos outros. Sim. E mesmo assim, não é fácil. Porque às vezes a gente entra em surto. Fala, meu Deus, que danada é isso, pelo amor de Jesus? Não é fácil. Então, se eu faço e eu não acho fácil, imagine quem não faz. Imagina quem não faz. Né? Quem não tem, porque acha que é pra coisa de gente desequilibrada. É coisa de gente doida. Aí nessa. A mesma psicóloga de 2014 até Não, agora? mudei. A minha comecei como psicanalista. E a minha psicanalista, eu falava, e ela... Eu, puta merda. Inclusive, ela tá falando aqui agora, o pé tá assim, ó. Como é que uma psicanalista traz essa mulher assim? Essa loucura. Eu faço como é. Eu tenho, sou ansiosa, sou uma pessoa extremamente ansiosa. E assim, ansiosa de ter crises de ansiedade. Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu achava que eu tava morrendo. Eu faço, tô morrendo. Tô tendo um treco, tô morrendo, tô tendo uma coisa. E foi quando exatamente eu comecei a procurar terapia também. E quando eu tenho as minhas crises hoje, que eu começo a sentir o corpo já todo doendo, uma agonia, uma inquietação, uma angústia, eu já sei do que é que se trata. É impressionante, né? É incrível quando a gente se conhece e sabe os problemas. Pois é. E a gente... Tô falando só de crise de ansiedade, não. Tô falando de um modo geral. Tu falou aí em ser mãe. Existe uma Valesca antes de ser mãe e outra Valesca independente. Se existe uma síndrome, mas existe a Valesca que faz uma terapia e uma Valesca que é mãe e outra Valesca. Completamente diferente. Entendeu? Então, quem é essa mulher de hoje para quem era antigamente? Oxi. Se eu te falar, tá? Que eu cheguei na televisão outro dia desse, aí Ari trabalha comigo.
vendo uns vídeos meus do Nova Onda 2011. Nova Onda foi se tu botou lá, não foi no grupo? Nova Onda. Tu lembra do Nova Onda? Não, né, Jackson? Do Nova Onda em 2011. E eu tava fazendo... alguma coisa dessa. E eu tava fazendo um programa de fim de ano com Samira Buana, com Pedro Paulo, com J. Ferreira, todo mundo confraternizando nesse negócio, nesse programa de Samira Buana. E aí eu parei no tempo, assim, eu vendo aquela imagem ali, eu parei ali, acho que uns 10 minutos, fiquei olhando e falei, o que é que eu diria para essa menina hoje? O que é que eu falaria para ela naquele momento ali, se eu pudesse fazer um clique da história? Eu parei ali, eu cheguei lá, uns 10 minutos e fiquei parada olhando. Falei assim, meu Deus, quanta coisa aconteceu na minha vida. Quanta coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Né? Quando a gente fala de maternidade, é um capítulo à parte, porque a gente se perde e se acha. A gente sente falta do que era antes e que de repente faz, cadê aquela pessoa que estava ali? Onde foi que eu me perdi dela ali? Né? Onde foi que eu deixei passar isso aqui? Na verdade, a gente não deixa passar, tá dentro. Só que as fases são outras. Sim. Tanto que eu tento passar isso para minha filha. Eu lembro de Liz começando a andar, e aí ela começando a andar, que ela conseguiu andar no tempo cronológico, vamos dizer assim, dentro do limite. E aí ela andando, daqui a pouco ela caía, olhava para mim, chorava, levantava, fazia... Bora, minha filha, levanta, porque tem muita queda nessa vida ainda. Vamos embora. Os caras estão chorando porque tu caiu. Bora, vamos. Aí ela vinha. Ela tem muito disso, assim, ela tem uma personalidade muito forte, tanto do pai quanto da mãe. Ela tem uma coisa que, tipo, além dela ser muito carismática, não é pra minha filha não, tá, minha gente? Mas se ela chegasse aqui, ela entrava e fazia oi! Aí já vinha, lhe dava um beijo, lhe dava um abraço. Quem é filha essa menina? Aí a pessoa já chega, já quebra todo um processo. Meu Deus, que menina linda! Ela abre um sorriso. Ela é muito sedutora. É libriana, né? A mãe... É isso, né? É libriana, ela tem isso já dentro dela, sabe? E tem aquela coisa que, tipo, desde muito pequena, não pegue na mão de lixo pra poder ensinar, não. Ela quer fazer do jeito dela. Então isso também já se torna meio que né? Só quer fazer as coisas do jeito dela. E sabe? Ela acorda de manhã, às vezes eu tô fingindo que tô dormindo. Ela acorda e faz, mãe, eu faço, não, tô dormindo. Porque depois que eu fui mãe, eu não sei o que é dormir. Tô dormindo, meu Deus, eu tô dormindo. Eu não sei o que é isso, sabe? Sinceramente, eu não sei o que é isso. Dormir e falar, putz, nossa, que sono, não sei o que é isso mais. Então, quando ela acorda de manhã, que é quando eu tô no auge, de repente, do meu sono, mãe, eu faço, não tô escutando, eu tô dormindo. Ela fica aqui, mãe, quando eu olho, ela tá aqui assim, quando eu abro o olho, tá aquele sorriso assim dela, eu faço... Que bom dia. Ô filha, deixa a mamãe dormir, por favor, boia. Eu falo, não, filha, bora pra onde, pelo amor... É isso. Ela supre, quando sai de casa assim, cara, é um vazio dentro daquela casa que eu faço, putz, como é isso? Você às vezes quer estar no momento seu, que eu acho super importante isso. Porque eu acho que a gente precisa ter esses momentos, sabe? Eu adoro praia, então tipo, eu ia muito pra praia tomar banho de mar, ficar lá, bronzeando, esquecendo da vida. Às vezes eu ia passar a manhã toda. Rola. Gordinha, sexy, mas tá tudo rola lindo. Rola as histórias lá, biquinã. Porque praia. Eu acho que a gente tem que se olhar. E libriana é muito vaidosa, é muito cheia dos pra que isso, sabe? Então, tipo, se a gente é muito crítico, então se a gente se olha e não gosta, a gente se deixa pra baixo. Sim. Cara, que coisa chata, ai, não gosto. Quando eu me olhava na TV, que eu me via redondinha, sabe? Eu falava, puta, eu evitava olhar pro retorno. Eu voltei e evitava olhar pro retorno da televisão, porque eu não queria ver muito aquilo ali. Hoje em dia, não. De boa. Hoje em dia, se eu tô gordinha, se eu não tô, eu faço, tô gata já não tá, cacete. A gente sabe que ela não tá. A gente sabe que ela não tá. E é o seguinte, Valência, a conversa não era para esse ponto. Tá bom, vai, já me contou. Mas tem alguém em casa que de repente tem uma Liz, que foi mãe agora, foi pai agora, tem uma Liz. Então, qual seria o recado que tu teria para dar para essa pessoa?
qual seria a mensagem que poderia chegar na hora confortante? Eu escutei isso agora, vindo da minha terapeuta. Valesca, mães típicas ou atípicas, não tem muita diferença, não. A preocupação, o dia a dia, as dificuldades, elas vão existir sempre. Agora a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu escuto muito, um diagnóstico não é o fim da história. Realmente não é o fim, você tem que saber lidar com aquela situação. O que eu vejo na minha filha, a minha filha ela não tem as comorbidades, vamos dizer assim, o que poderia dificultar em relação a um desenvolvimento. Dificultar, mas isso não quer dizer que ela não consiga fazer. A Liz não tem a cardiopatia, né? A hipotonia também dela é muito baixa, então tipo os tônus, às vezes um pouco amolecido, que a gente chama assim, né? Dificultam muitas coisas, mas Liz faz terapia desde os 2 meses de idade. Então assim, quanto mais cedo você tiver esse diagnóstico, e por mais que você queira viver esse processo de tentar entender, de tentar se perguntar, você tem que correr atrás também, para poder tentar solucionar muita coisa, sabe? Então assim, depois que eu falei para as pessoas o que a minha filha tinha, muitas mães vieram conversar comigo no Instagram. Eu tenho uma que conversa comigo e dizia que a família do marido não aceitava de jeito nenhum. Mas por que não aceita? Qual o problema dessa família não aceitar? E ela foi me contando as histórias e dizendo de várias coisas que aconteciam nessa família e que eu falei assim, enxerga isso aí, pelo amor de Deus. Cara, quem precisa de você é sua filha. Sim. Quem precisa do teu apoio, da tua força é tua filha. E ela ainda teve outras complicações, mas que ela conseguiu superar. Então, quando eu via isso, às vezes eu me culpava, às vezes eu ficava... Quantas vezes em casa eu não chorava? Eu fazia, meu Deus, me perdoa, me desculpe por eu, de repente, estar em algum momento me questionando certas coisas. Então, isso me deixava muito para baixo. Quando eu vejo ela hoje, que passou por uma situação tão difícil, e a menina ali, brincando... Cara, que coisa boa, velho, que Deus é muito perfeito, entre outras coisas que aconteceram, como também pais que chegaram pra mim, perguntaram coisas que eu não sabia responder, perguntando se listing. Eu faço, eu não sei te responder isso, porque eu não vivo essa realidade. Quando eu me botavam em grupos de mães, eu não quis de cara. Porque eu via coisas, mas eu não me sentia vontade de falar, não sentia vontade de expressar. Minha primeira conversa com uma mãe que tinha uma criança com síndrome de Down foi uma criança de Vitória do Espírito Santo. Porque eu vi uma postagem dela do olhinho do filho dizendo, cara, quantas vezes eu quis esconder esses olhos. Quantas vezes eu quis não olhar para ele. E hoje é minha maior força. E Guilherme, não é Guilherme, e Miguel, que é da mesma idade de Liz praticamente, a gente troca figurinhas até hoje com a Aline, já tem um segundo filho, uma menina linda, e a gente conversando, a gente falando das coisas dos nossos filhos, sabe? Eu só acho que as pessoas deveriam olhar mais para essas diferenças. Quando a gente fala de inclusão não devia ser uma coisa que a gente estava o tempo todo batendo na tecla. Por que, poxa? Tem que estar o tempo todo falando de inclusão. Por que as coisas não acontecem naturalmente? Quando a gente fala de crianças, vai para uma escola especial, por quê? Porque há uma troca ali, não é só para crianças que estão com algum tipo de deficiência, que vão aprender e que vão socializar, mas crianças que são típicas para poder também entender aquele processo, de também saber como interagir com aquelas crianças. É uma troca o tempo todo. Por que as pessoas não entendem isso? O que é tão difícil de entender? E essa pergunta foi justamente porque, como eu falei, eu tenho um filho autista, e eu pedi permissão à mãe dele para fazer uma postagem, porque ela não aceitava no começo. Então, foi muito doloroso para ela, e aí, quando ela deu aval, eu fiz uma postagem, então o Marco Mignon curtiu. É uma referência. É uma referência, então, por isso que eu fiz essa pergunta. Pessoal, eu passaria facilmente aqui... Quantas horas já passou? 2 meses conversando com Valesca. Tá vendo aí? Eu disse, e resenha, teve roteiro? E 0 roteiro, não é? Contigo nunca tem roteiro. Fazer a parte 2. Parte 2.
A TV nova. E aí eu já entro com Que bom te ver. Que bom. Não, Mas tu acredita que eu fui lá conhecer Samir Abuano na época? Tu foi? Eu encontrei contigo, fui lá falar contigo e ele não tava. Ele tinha quebrado o pé, a mão, não sei lá que danado foi. Foi outro cara. Eu disse, rapaz, agora... Enfim, pessoal, é isso. A gente tem uma honra de falar com essa figura celebridade de Pernambuco. Valesca, muito obrigado. Ixi. A gente pode estar aqui perguntando outras coisas assim, falando, e aí, Gledson? Gledson era mister, depois virou ator, e a gente podia depois entrar também na parte do beijo técnico, porque ele disse que não existe beijo técnico, mas existe o beijo técnico, mentira, né? Eu tinha uma peça minha que eu beijava, era beijo técnico. Beijava nada. Eu queria dizer que se eu fosse atriz e contracenasse meu amor com Rômulo Estrela, com o Chay Suede lindo, não tinha beijo técnico. Que bom que ela não falou, ela não disse meu nome. Eu sou não. Aliás, ele tem realmente... Como é o nome do outro podcast? Podcast. Mas isso é assunto para quinta-feira. Pessoal, e assim a gente vai ficando por aqui. Valesca, valeu, tamo junto e até a próxima. Segue a página, curte, compartilha. Valesca vai dar uma moral lá no YouTube, viu? Então, manda para várias pessoas e não só assiste, se inscreve no canal, pô. Que foi? Posta o quê? O Instagram de Valesca. O Instagram de Valesca. Quem não tem Instagram de Valesca? Ai, meu Deus. Valesca Andrade. Valesca com W. Com W e com K. Com muito W chique, meu amor. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Valesca. Beijo. Simbora. Tchau.